Oi! Hoje é a resenha do conto O Jardineiro Timóteo, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E sim, nesse texto aqui a gente pode discutir um pouco a respeito das polêmicas para com o autor. O casarão da fazenda era ao jeito das velhas moradias coloniais, frente com varanda, mala e pátio internos. Neste ficava o jardim, também à moda antiga, cheio de plantas antigas, cujas flores punham no ar um saudoso perfume de antanho. 40 anos havia que lhe zelava dos canteiros o bom Timóteo, um preto branco por dentro. Timóteo o plantou quando a fazenda se abria e a casa ainda cheirava a reboco fresco e tintas de óleos recentes. E desde aí, lá se iam 40 anos, ninguém mais teve licença de pôr a mão em seu jardim. Assim começa o Jardineiro Timóteo, que conta a história, obviamente, desse jardineiro chamado Timóteo e também dessa casa que tem lá em seu centro esse tal jardim muito especial aqui para a história. Pois na verdade, Timóteo cuida dessa pequena floresta ali dentro da casa, né, com as tais plantas antigas, com muito carinho há muito tempo. Na verdade, está dito, né, 40 anos que ele cuida daquela plantação e sim, ele envelheceu junto com aquilo. Só que a gente pode dizer que o tempo passou, Timóteo envelheceu, o jardim envelheceu, mas a modernidade floriu. Talvez essa seja a grande questão aqui desse conto. E também a representação que Timóteo faz das pessoas que ele conhece, aliás, de todos os seres ali dentro do jardim. Cada coisa merece uma plantinha diferente. Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, mais uma vez, temos uma história bem simples aqui do Monteiro Lobato e sempre do mesmo jeito. Ele consegue extrair algumas coisas bastante interessantes. Uma primeira coisa que a gente percebe bem fácil aqui no texto é que ele tem sim um sentido bem poético. Essa relação do Timóteo para com suas flores e plantas é muito interessante porque revela que, aliás, é dito acho que umas 3 vezes aqui no texto, que ele se comporta como um poeta ali com as suas criações, as suas pequenas plantações. Na verdade, ele não faz muita coisa diferente, extraordinária, nada demais. Ele é apenas um jardineiro comum que cuida com afinco, com muito amor, ali das suas plantinhas e flores. Mas ele faz com tanta intensidade e uma coisa bem verdadeira dele mesmo, que claro, floresce também a poesia dentro de tudo aquilo. E como eu comentei, ele sim atribui para as pessoas e seres que ele conhece ali, isso vale para pessoas da casa, ou visitas, ou os animais da casa, ele atribui uma representação em termos de flor. Sim, para cada cantinho ele lembra da sinhá, ele coloca uma planta para o senhor, outra plantinha diferente para a sinhazinha também. Cada elemento, inclusive os animais, gatos, cachorros, todo mundo tem uma representação ali naquele jardim. E também ele faz pequenos canteiros dedicados mais a um ou outro elemento ali daquela casa. Vale lembrar uma coisa, Timóteo é um negro aforreado muito tempo antes da Lei Áurea. Isso por conta do senhor ali da casa, na verdade o pai da sinhazinha atual. O texto não revela com muita certeza, mas me parece que o antigo dono da fazenda, o senhor e a sinhá, já morreram e ficou apenas a sinhazinha, que por sinal já está para casar. Aliás, ela casa inclusive durante a história. E num pequeno spoiler que eu posso dar, a gente pode dizer que sim, até filho ela tem. Aliás, falando em spoiler, né? Aqui nesse conto eu vou me valer do spoiler ao final do vídeo, porque eu preciso falar exatamente a respeito do final dessa história e também sobre a polêmica eterna para com Monteiro Lobato, que é aquela coisa do racismo. Aqui nesse texto a gente consegue encontrar alguns elementos que a gente precisa discutir, mas discutir mesmo. Não já ter uma opinião formada e já tacar carimbo em cima do autor. Vamos combinar, né? A gente tem que pensar primeiro, depois a gente vê se sim, se não, talvez, quem sabe, muito pelo contrário. Sim, a gente precisa pensar. Mas o que eu posso dizer mais ainda dessa história, sem precisar já terminar, porque realmente é só um fiapinho de narrativa, é que
esse personagem é bastante interessante. Na verdade, a gente percebe o clima geral aqui dessa história, né? Ou a temática, podemos dizer, que se trata do modernismo, a coisa que vai ficando antiga e vai ser substituída por outra. Obviamente, a gente já sabe que Timóteo é um homem velho. A casa em si, ela já tem uma aparência velha. É descrito ali naquele texto que eu li para vocês, que é a abertura do conto, que aquela casa tem um estilo colonial, inclusive, né? Outro indício que aquela construção toda ali é quase uma velharia, né? Ou seja, se os donos originais, senhor e sinhá, já morreram, pelo jeito, né? Não tenho certeza, e só ficou sinhazinha e seu futuro marido, como Timóteo chama de senhor moço, com certeza as coisas estão mudando ali. Então, um tom de modernidade é urgente aqui no texto. Isso, claro, faz com que a história chegue a um desdobramento interessante. E naquelas que a gente sempre já sabe de Monteiro Lobato. Uma espécie de coisa bem amarga, inclusive violenta em muitas vezes. Nem sempre, claro, a violência que eu digo no texto do Monteiro Lobato não quer dizer que há sangue, a faca, tiro. Não, não é isso. A violência do destino. Essa talvez seja a melhor definição para os textos do Monteiro Lobato. Enfim, era isso que dava para dizer sem maiores spoilers. Então, vou à sessão de spoiler agora, mas já fiz para você. Se você ainda tiver curiosidade em saber qual é a nota que eu vou atribuir a esse texto, eu vou deixar aqui este minuto para você pular até lá. Porque a partir de agora eu vou falar bastante a respeito do final e depois também vou falar um pouquinho a respeito da polêmica. Na parte da polêmica, o comecinho ainda vai ter um pouquinho de spoiler, depois eu posso dizer mais a respeito. Ou melhor, deixa eu falar antes da polêmica, que dá para dizer alguma coisa interessante. Sim, temos aqui alguns indícios que os personagens são um pouco racistas para com os ex-escravos aqui da fazenda. A gente tem que lembrar, por exemplo, Timóteo, ele foi alforreado antes da Lei Áurea, mas, obviamente, né, ela já aconteceu, esse texto aqui é de 1920, ou seja, muito tempo depois que os escravos foram libertos. Mas, uma coisa que o Monteiro Lobato frisa um pouco nas suas histórias é que, sim, os negros conquistaram a liberdade, mas a cabeça dos brancos, que outrora tiveram seus escravos, aquilo não evoluiu. Obviamente, né, que a lei não tem força em cima da cabeça dos antigos senhores e senhoras, donos de terra, donos de propriedades, donos de fazenda, dona de escravos. Com certeza, então, isso é uma coisa que ele está frisando, inclusive, bastante aqui nesse livro. Dá para encontrar muito mais do que a gente viu, aliás, a gente não viu no outro livro que eu li de coletâneas do Monteiro Lobato, que foi Urupês. Na verdade, não tinha nada, para falar a verdade, né? Tanto que os negros que apareciam nas histórias eram apenas empregados e só, nada mais. Não tinha nenhuma citação assim de racismo explícito. Aqui sim, por exemplo, nesse conto, né? Em certo momento, a sinhazinha exatamente. Eu fiquei na dúvida se ela, por exemplo, ela gostava do Timóteo ou não. Em duas passagens aqui do texto, eu fiquei na dúvida literalmente, porque num certo momento é dito que ela o tolerava. E aí então tem um texto aqui, deixa eu achar para falar para vocês exatamente ele. Nesses momentos é sempre bom dizer exatamente o que está escrito no texto do Monteiro Lobato. Achei. Ninguém, a não ser Timóteo, colhia flores naquele jardim. Sinhazinha o tolerava desde o dia que ele explicou. Não sabem, Sinhazinha, vão lá e atrapalham tudo. Ninguém sabe apanhar flor. Ou seja, aqui dá a entender que ela não suporta, então passa a pelo menos tolerar quem? Aí é a questão. Ela tolera o escravo ou tolera o velho? Isso é importante a gente frisar. Timóteo ele já está velho e antes disso, uma passagem interessante também, vale frisar, Timóteo foi alforreado antes da Lei Áurea. E outra questão ali daquela casa que a gente tem que frisar é que todos os escravos, ou depois os ex-escravos, né, gostavam de sinhazinha enquanto criança. E daí, depois que veio a Lei Áurea, ninguém, os escravos, agora ex-escravos, quiseram ir embora da fazenda. Aquela coisa do costume, que aconteceu muito isso na verdade, né? Depois que ganharam liberdade, os escravos literalmente não tinham para onde ir. E muitos deles, como tinham se afeiçoado aos seus antigos senhores, eles ficavam por lá também, ainda na fazenda. Era uma situação completamente complicada, né? A gente sabe no que deu anos depois. Mas enfim, então a gente tem que lembrar que, sim, todo mundo ali gostava, os negros gostavam de sinhazinha. E aqui dá a entender um pouco que talvez ela não gostasse de Timóteo, mas eu digo de novo, não é que ela não gosta do Timóteo, ela não tolera o velho que ele acabou se tornando, mas
Ela entende que ele é necessário porque ele é o único que sabe cuidar daquele jardim. Ela ainda tem apreço pelo jardim. Isso não é repetido depois no texto, mas isso a gente consegue se entender perfeitamente por aqui. Mas depois tem outra passagem também curiosa, que é citado uma outra escrava de nome Cesária. Acho que ela é uma mucama, não é mucama da Sinhazinha, ela faz uma outra coisa ali na fazenda. Mas é colocada aqui uma frase que ela fala a respeito também do Timóteo, porque o Timóteo, claro, cuidava das plantas e conversava bastante com todas as plantinhas e florezinhas que tinham por lá, né? Então, a gente ouve este comentário, essa fala, né? Diabo do negro velho, cada vez mais caducando mais. Conversa com flor como se flor fosse gente. Há uma dúvida, quem é que diz essa frase aqui? Quem fala literalmente? Quem falou isso? Foi a Cesária ou foi a Sinhazinha, né? Eu presumo que foi a Cesária. E logo em seguida temos sua moça com seu fino instinto de mulher lhe compreendia as delicadezas do coração. Está aqui sim a primeira rainha Margarida desse ano. Ela fingia-se extasiada e punha a flor no corpete. De novo, né? Ela finge que gosta daquela entrega da flor, mas ela finge o quê? Que a flor ainda é importante, mas não parecia antes que ela gostava do jardim, assim, porque aqui parece que não é mais a Cesária. Aquela fala da Cesária é compreendida pela Sinhazinha, ou seja, na verdade o texto aqui ele fica um pouco confuso, mas eu acho que no fundo a Sinhazinha não tem problemas para com o Timóteo, porque na verdade, e aí sim vamos começar então a parte de spoiler. Agora eu vou colocar de novo aqui, aliás, pela primeira vez, eu não coloquei tanta vez, né? O tempo onde você pode pular para fugir dos spoilers, porque sim, é um texto interessante para ser lido aqui nesta coletânea do Monteiro Lobato. Enfim, se você está aqui, porque você não tem problema com spoiler. A gente tem na conclusão aqui desse conto, literalmente, que a modernidade que eu comentei chega assim àquela casa super antiga, literalmente velha, assim como o próprio jardim e também o jardineiro, o Timóteo. Na verdade, a Sinhazinha, que então já tinha casado com o senhor moço, ela, ou ele, né, o seu marido, vende a fazenda. Pois é, e algumas pessoas que antigamente eram visitantes ali da casa e estavam representadas ali naquele jardim, compram a propriedade. E adivinha, né? Claro que eles não gostam de nada do que tem ali dentro da casa. Literalmente, eles querem reformar tudo. Sim, o jardim ali será completamente modificado, porque essa família que chega agora, um senhor, senhora e mais 3 filhas, as mulheres, as 4 mulheres então, ficam horrorizadas com o tipo de flores e plantas que há ali nesse jardim, porque eles consideram tudo aquilo como coisas velhas, flores velhas. O conceito de flores velhas é interessante, que é colocado aqui nesse texto do Monteiro Lobato, né? Uma flor pode ficar velha, datada, né? Não se usa esse tipo de flor. Bom, acho que até sim, né? E no caso, foi realmente o que aconteceu aqui. Não querem mais esse tipo de flores e tal. E elas querem, né? Reformar a todo custo ali o jardim do Timóteo, né? Que sim, acabou ficando, né? Quando Sinhazinha e Sinhamoço foram embora dali, venderam a propriedade, né? Os escravos, os ex-escravos, ficaram pelo jeito todos. Bom, não é citado exatamente, mas eu imagino que sim, Timóteo acabou ficando, né? Daquelas que ele foi tipo um pouco abandonado. E aí sim vem um momento que a gente pode considerar que podemos ter um caso de racismo ou não aqui do autor, mas vamos por partes. Vamos ler primeiro exatamente o que está escrito aqui e depois a gente pensa nisso. Bom, dito e feito, a família já quer acabar com o jardim, então eles contratam uma pessoa para refazer o jardim, né? Mas antes disso, diz a fala de, acho que é o dono da fazenda agora. E para não perder tempo, enquanto o Ambrógio não chega, põe aquele macaco a me arrasar isto, disse o homem apontando para o Timóteo. Ô Tição, vem cá. Timóteo aproximou-se com ar apatetado. Ou seja, aqui claramente esta família, este novo dono da casa, com certeza ele não respeita o negro que ali está. Atualmente talvez o seu funcionário. Afinal de contas, ele se dirige a Timóteo com 2 adjetivos pejorativos: macaco e também tição. Não dá certo isso, com certeza não, né? Hoje em dia, isso é considerado um ato racista, obviamente. Mas, lá naquele tempo, não, né? Porque a gente tem que considerar de novo o que eu falei
antes no vídeo. Muitas pessoas que eram donos de propriedades não entenderam que o tempo mudou, a modernidade chegou, muita gente ainda viveu no passado. Ou seja, esse texto aqui é um grande contraste de uma coisa que está envelhecendo, a casa, o jardim, o jardineiro e também as ideias preconceituosas, né? Elas também estão envelhecendo, mas algumas pessoas querem ainda manter tudo aquilo. Do mesmo jeito que Timóteo vive o drama aqui de ver o seu jardim ser destruído, e ele é convidado a destruir o próprio jardim, né? Coisa horrorosa. Também a gente percebe que os senhores, eles não conseguem esquecer isso, eles não conseguem destruir os preconceitos. Nesse ponto, o texto é muito bom, mas para quem quer, na verdade, analisar o texto, né? Muita gente só olha essas frases aqui, totalmente preconceituosas, do novo dono da fazenda, e diz que esse texto aqui, esse conto, é um ato de racismo do Monteiro Lobato. De novo, não, 1000 vezes não. Isso aqui é o personagem que disse, não é o autor, com certeza. Antes a gente tinha dúvida da sinhazinha. Ela tolerava o que ela tolerava? O jardineiro ou o velho? Ficou ambígua aqui no texto. Depois, aquela passagem que eu li também, que a reclamação da própria Cesária, que é negra, também ela reclama, ela fala mal dele. Isso dito por um branco seria um crime também, né? Mas dito por um negro, não. Mas, do mesmo modo, a seguir, a gente tem a manifestação que ele entrega uma flor para ela e ela meio que aceita, finge gostar, finge entender aquilo como aquelas coisas femininas. Ou seja, em dois momentos a gente fica dúbio, aqui a gente fica completamente com certeza que temos um ato de desprezo para com outros seres humanos só porque não tem a mesma cor de pele. Isso do novo dono da fazenda. Não há dúvida disso. Bom, conclusão, você tira com o que achar melhor da sua cabeça. Eu acho que não há racismo aqui. Mais uma vez, o personagem está sendo racista. Monteiro Lobato, não. Fica a seu critério. E como ainda estamos na sessão spoiler, a gente precisa dizer que sim, novamente, temos um final parecido com o que a gente já viu no... Esqueci o nome do texto. Foi agora há pouco, 2 semanas atrás, que foi o drama da geada. Bem parecido ao final aqui do texto, o Timóteo acabou morrendo completamente infeliz, lá na porteira da fazenda. Infeliz porque o seu passado morreu, ou seja, ele não precisava mais viver. De novo aquele contraste do que é antigo e está se transformando no moderno. Quem quer cultivar ainda o antigo? Quem quer cultivar o novo? Questões bastante interessantes nesse texto aqui, bastante esperto do Monteiro Lobato. Também uma coisa que a gente pode dizer a respeito daqui do texto, né? Aquelas representações que o Timóteo fazia lá dentro do jardim, né? São quase previsões, né? Aliás, era uma tradução, era uma espécie de registro, né? Provavelmente ele não sabia, provavelmente não, né? Com certeza ele não sabia escrever, esse jardineiro que um dia foi escravo, agora ex-escravo, mas claro, ele não tem cultura escrita nenhuma, mas ele registrava através das folhas, flores e plantas que ele escolhia para representar as pessoas, animais, gato, cachorro, tudo. Acho que até galinha apresentou, se eu não me engano, mas enfim, era o jeito dele fazer um registro histórico. Ou seja, quando a gente chega no final então aqui desse conto, a gente sabe o que acontece, já passou a sessão spoiler, né? A gente percebe que a memória dele está sendo destruída com certeza. Algo bastante interessante. É como rasgar um livro, né? Afinal de contas, um livro é um registro histórico de muita coisa que acontece na época de escrita dos textos. Sempre vai lembrar esse livro aqui do Monteiro Lobato, está fazendo 100 anos que foi publicado pela primeira vez. E esse conto aqui é exatamente também de 1920. Sim, é isso. Um registro histórico de um tempo. A gente nunca pode confundir as coisas. Jamais. Bom, agora só falta dizer a nota que eu atribuo aqui a esse conto bastante interessante de Monteiro Lobato, que quando a gente mais cavuca ele, mais a gente encontra raízes interessantes. Sim, eu preciso confessar para vocês que eu parti de uma certa nota aqui e quando eu comecei a pensar mais a respeito do texto, eu fui aumentando cada vez mais um pouquinho. E afinal, a que eu cheguei foi esta daqui. Para o jardineiro Timóteo, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo
4,5 asteriscos. Sim, eu acabei gostando mais ainda do que quando eu terminei a leitura. Como eu disse, pensando um pouco mais, pensando, cavucando, procurando alguns motivos internos do texto, não sendo apenas talvez um preconceituoso, querendo já dizer, afirmar logo de cara, é isso. Não fiz isso, aliás, eu nunca faço isso, né? Espero que vocês também não façam. A minha nota foi cada vez aumentando mais um pouquinho, meio ponto aqui, meio ponto ali, meio ponto aqui, meio ponto ali. Assim, título de curiosidade, né? A nota começou com 3,5. Enfim, era isso que eu tinha a dizer a respeito desse texto do Monteiro Lobato. E, claro, já vamos combinar, né? Amanhã temos histórias de mais um conto de Fernando Pessoa aqui na sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, que por enquanto tá difícil de eu achar um texto aqui que eu achei sensacional. Quer dizer, acho que já teve um que eu gostei bastante, mas ainda estou à procura de um bom momento aqui nessa coletânea de contos. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, o de amanhã, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!